só avisar. Pode ser? Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus. Antes, vamos fazer a leitura da palavra no Salmo 46. Convido os irmãos que nos acompanham, se tiverem as suas Bíblias, seja em qual meio for, que abram no Salmo 46, que diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Pedir para o nosso irmão Damião, diácono Damião, nos dirigir ao Senhor numa oração. Oremos, irmãos. Muito bem, meus queridos, nós estamos tratando a respeito do culto. O tema do nosso estudo é culto verdadeiro ou falso, qual a diferença? Nós começamos esse culto, ou melhor, esse estudo, na terça-feira próxima passada, e estamos dando continuidade, então, hoje. Nós falamos que a base desse estudo é o princípio regulador do culto, que é encontrado nas Escrituras. E nós começamos aí fazendo uma rápida recapitulação. Nós falamos que você pode encontrar então esse princípio regulador do culto por toda a palavra de Deus. É só você seguir, estudar a palavra de Deus, procurar com afinco, não é? Por meio de estudo sistemático da palavra de Deus, que você vai encontrando, então, o que nós chamamos aqui de princípio regulador do culto. Nós falamos a respeito das circunstâncias do culto. Nós diferenciamos aquelas que são partes do culto, que são extraídas das Escrituras, e aquelas que são circunstâncias do culto. Por exemplo, a arrecadação de dízimo e oferta, como eu falei, o batismo, a recepção de novos membros, né, e tantas outras coisas que nós, com todo o cuidado
podemos incluir no culto como circunstância, não como parte integral do culto. Por exemplo, avisos à igreja. Avisos à igreja não faz parte do culto. Os avisos devem ser dados após a bênção, após o culto terminado, não no meio do culto ou antes da mensagem, como se faz em alguns lugares, né? Porque essas orientações para a igreja não fazem parte do culto prestado a Deus. Então, devem ser feitos lá para o final do culto, depois da mensagem. Nós falamos também quais são as diferenças entre circunstâncias e ordenanças. Nós falamos que nas ordenanças nós temos a pregação a partir da Bíblia, a exposição correta da palavra de Deus, não distorcendo, não fazendo com que a palavra de Deus diga o que ela não quer dizer. Que tem muita gente que usa assim, não é? Nós encontramos isso em diversas denominações aí e seitas, que a palavra de Deus está dizendo uma coisa e a pessoa ensina outra completamente diferente, prega outra completamente diferente. Leitura da palavra de Deus faz parte do culto. Eu citei aqui o exemplo do próprio Senhor Jesus, quando chegou à sinagoga, deram então o rolo do livro de Isaías, para que ele pudesse ler, e ele fez a leitura então audível. Reunião no dia do Senhor, eu expliquei na aula passada, que o dia do Senhor é o domingo, não o sábado. Fiz a referência disso como um paralelo entre o que acontecia no Antigo Testamento, que prefigurava, era sinal, era símbolo, era sombra do que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo, não é? O que marca a nossa história para aqueles que são crentes de verdade, são crentes no Senhor Jesus Cristo, têm-no como seu único e suficiente Salvador. O marco histórico das nossas vidas é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então, no domingo. E é por isso que nós guardamos o domingo. Não somos judeus que guardavam o sábado, porquanto o Senhor tinha dito que seria a eles para memória, para lembrança. Mas indo aquele que é perfeito, o que é para memória, para lembrança, vai ficando para trás, porque nós temos agora o Senhor Jesus Cristo. A administração dos sacramentos, seja o batismo ou a ceia, só esses dois sacramentos, porque só existiam dois sacramentos no Antigo Testamento, a Páscoa e a circuncisão. No Novo Testamento, nós temos a ceia e o batismo. A audição da palavra de Deus também você encontra nos textos bíblicos, que era feita normalmente durante os cultos. Oração a Deus, também nós devemos, alçar as nossas vozes, súplices ao Senhor, cânticos de salmos, hinos, cânticos espirituais. Fazem parte, então, daquelas ordenanças que nós encontramos na palavra de Deus, para que eu e você possamos prestar culto, então, a Deus da forma que Ele quer ser cultuado. Circunstâncias, então, estrutura da reunião da igreja, como é que você se reúne, de que forma que você faz isso faz parte da circunstância. Local da reunião da igreja, o horário da reunião da igreja, você não encontra nenhum texto bíblico que diga que você tem que se reunir às 19 horas, 20 horas, 15 horas, coisa assim. A roupa adequada para a reunião, o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos trajar decentemente. Ele não faz nenhuma descrição de tipo de roupa que você usa, de calça, de saia, camiseta, Nós temos que fazer isso da melhor forma, ou seja, segundo os nossos costumes, dentro
da igreja. Tipo de assento provido. É outra circunstância. Uns têm cadeira, outros têm banco, outros fica de pé, cada um tem uma forma. Então, isso faz parte das circunstâncias, foi isso que nós tratamos. Que mais que nós tratamos? Tratamos a questão da oferta aceitável. Desculpa um minutinho, irmãos. Nós falamos da oferta aceitável, citamos aqui a diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel, por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não foi aceita, e nós queremos hoje, em muitas igrejas, agir como Caim, fazer aquilo que me agrada, independentemente daquilo que o Senhor, então, instituiu. Nós falamos de fogo estranho, citamos aqui a questão dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que trouxeram fogo diferente, né? Um fogo estranho, que não fazia parte daquilo que o Senhor havia instituído. Eu não posso colocar coisas dentro da adoração ao Senhor que não são instituídas por Deus. O que quer dizer isso? Que não estão expressas na palavra, ou eu possa entender a partir da leitura e da interpretação, então, do texto. Nós falamos também do erro de Davi, obrigado, irmão, do erro de Davi, que mandou fazer um carro novo, né? Até brinquei aqui na aula passada, disse que Davi fez eu disse, né, que Davi fez um trio elétrico e colocou música, veio todo mundo dançando, pulando, louvando, e Deus não se agradou de nada disso. Deus não se agradou. Tanto não se agradou que Uzá morreu, Davi ficou bravo com Deus, mas a culpa era dele. E a culpa era de Uzá também, como nós vimos, né? Eram todos culpados ali porque fizeram de forma que não agradava a Deus. Como eu disse, a Arca da Aliança tinha que ser levada nos ombros e não num carro novo, né? Eles copiaram o exemplo do filisteu quando eles perderam a batalha e a Arca da Aliança, então, foi levada para a Filístia e colocada lá no templo de Dagon. Os irmãos que conhecem aí a história sabem do que eu estou falando. Quem não sabe, é só ler em 2 Samuel, segundo livro de Samuel 6, vai fazer todo o relato a respeito do que aconteceu. Não é? Que mais que nós vimos? Adoração vã. Então chegaram aos pés de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando come o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Os fariseus eram líderes religiosos respeitados pelo povo. Eles queriam ter a liberdade de fazer adições aos mandamentos divinos. E tem muita gente hoje nas igrejas por aí que querem fazer adição. Não pode. Nós temos que acompanhar aquilo que está na palavra de Deus. A lei de Deus continha diversas lavagens cerimoniais para representar a purificação dos impuros. Os fariseus adicionaram outras lavagens para destacar e aperfeiçoar a lei de Moisés. Não existe mandamento expresso proibindo essas adições cerimoniais, exceto o princípio regulador. Se você olhar lá Deuteronômio 4, 2, 12, 31, conforme nós já vimos. Elas não tinham fundamentação na palavra de Deus. É só você ficar colocando coisas
em cima do povo que os próprios fariseus e os escribas e os doutores da lei não faziam, mas exigiam que o povo então fizesse. Jesus Cristo é o principal defensor do princípio regulador. Ele repreendeu fortemente os escribas e fariseus por fazerem adições à lei divina. O que acontece quando homens pecadores acrescentam regras e regulamentos à lei de Deus. Com o passar do tempo, a tradição humana substitui e perverte a lei divina. Nós temos vários exemplos do que acontece. Não é? Se você, por exemplo, pegar a Igreja Católica Apostólica Romana, você tem uma tradição que está acima das Escrituras. Você não encontra no texto bíblico amparo para fazer as coisas que eles mandam os seus fiéis fazerem. Por exemplo, orar pelos mortos. Não existe nenhuma referência bíblica a respeito disso. Como eu disse, não existe nenhuma referência bíblica de 7 sacramentos. A Bíblia só tem 2 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento. Essas coisas vão sendo adicionadas. Certa vez, eu estava à frente de casa e passou um grupo do TFP, Tradição, Família e Propriedade da Igreja Católica, né, com as suas bandeiras e tal, passaram lá na rua de casa. E eles estavam vendendo alguns livros. Aí eles pararam para conversar um pouquinho comigo, eu perguntei do livro lá que eles estavam vendendo e me chamou a atenção um livro chamado O Rosário, uma Solução para o Mundo. Aí eu comprei o livro, R$5, comprei o livro. E entrei para casa e fui ler, é curioso, né? Como você, fui ler. Existem 7 maneiras indicadas naquele livro para você ser salvo. 7 maneiras. Só que você chega ao final do livro, nenhuma delas garante que você vai ser salvo. Onde foi achado isso? A Bíblia nos diz que só existe uma única maneira de você ser salvo. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Você crê no Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, e você está salvo. É isso que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Simples desse jeito. Mas a tradição vai colocando coisas e coisas e coisas. Onde há na Bíblia que você tem que adorar a imagem? Os 10 mandamentos lá proíbem a adoração. Aí eles trocaram o termo adorar por dúlia, que quer dizer venerar. No fim da mesma coisa, porque se ajoelha diante da estátua, faz petições. O nosso irmão Tiago diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E só há um intercessor, Jesus Cristo. Então é por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Em Mateus, o Senhor Jesus diz que assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus 15:6. A igreja cristã antiga acrescentou regras e cerimônias próprias ao culto a Deus. Isso fez com que a Igreja Católica degenerasse para a idolatria pagã. Se não mantivermos a linha divisória onde Deus traçou, então aprova a história que a igreja degenerará posteriormente em algo um pouco mais bizarro do que uma seita
pagã. Falando hoje das igrejas ditas como evangélicas, você tem a mesma coisa. Tem a mesma coisa. Adoração de itens que a maior parte deles, né, eu vou falar de um especificamente depois, né, mas a maior parte deles não tem nada a ver mais conosco. Né? E toca chofar, como eu falei, né, tem candelabro, e menorá, e faz um monte de coisa. Né? Constrói a Arca da Aliança. A Arca da Aliança só vai aparecer depois, lá na frente, lá, quando, das últimas coisas. Não é? Qual é a importância dela hoje, no presente momento? Nenhuma. Nenhuma. O importante aqui é Cristo. A repreensão de Cristo, referente aos escribas e fariseus, aplica-se hoje a quase todos os chamados ramos da igreja cristã. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, 8 e 9. Corta cabelo, não corta cabelo, pinta, não pinta, usa calça, não usa calça, põe brinco, não põe brinco. Onde está isso na Bíblia? Onde está? Eu estava lendo a respeito de uma doutrina de uma dessas aí, diz assim, ó, menina não pode brincar com boneca. Porque isso é adoração a ídolo. Mas menino pode jogar bola. Onde está isso escrito na palavra de Deus? Onde tem isso, meus irmãos? Outros exemplos. O conceito de que apenas o que Deus ordena em sua palavra é permitido no culto, encontra-se na Bíblia toda. O rei Saul ofereceu um sacrifício ao Senhor sem autorização divina. Ele era rei, ele não era sacerdote. Ele não podia oferecer um culto a Deus, porque era assim que funcionava naquela época. Ele tinha que ter chamado o sacerdote para o sacerdote oficiar. Deus ordenou aos sacerdotes e não aos reis. O oferecimento de holocaustos era de responsabilidade do sacerdote. Você tinha que trazer o animal. Você pecou, você precisava, de acordo com as suas posses, trazer um animal até o sacerdote para que o animal pudesse ser sacrificado. E aqui eu quero lembrar uma coisa muito importante, que embora esteja lá no Antigo Testamento, não mudou para nós hoje. Olha o que você tinha que fazer. Você levava o animal até o sacerdote, você tinha que colocar a sua mão sobre a cabeça do animal, a questão de transferência. Você tinha que confessar o seu pecado. Dizer por qual motivo você estava oferecendo aquele animal. Hoje tem muita gente que faz oração genérica. Diz assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Deus não perdoa. Não perdoa. Ah, pastor, como é que você pode falar isso? Porque está na Bíblia. Você tem que confessar o seu pecado. O que é confessar? É você fazer uma análise interior, ver onde você errou e confessar a respeito daquilo que eu errei. Está errado, pastor, se eu falar, me perdoa dos pecados que me são ocultos? Não, porque nem sempre a gente sabe que pecou. Por exemplo, eu posso falar alguma coisa que ofenda o meu irmão. Para mim não foi nada, mas para ele foi. E eu não estou nem sabendo, se ele não vier falar comigo, conforme nos orienta o Senhor Jesus lá em Mateus 18, eu vou ficar sem saber. Então eu posso, nessas questões, ou semelhantes, pedir perdão ao Senhor dos pecados que me são ocultos, que eu não tenho conhecimento. Mas daqueles que eu tenho conhecimento, e nós sabemos quais são, nós temos que dizer ao Senhor, Senhor, me perdoa por
isto que eu fiz. Não pode ser genérico. Além de Saul, porque o que ele fez causou um problemão para ele, porque ele acabou perdendo o reino, por causa dessa desobediência, e por causa de outras, né? Mas principalmente por causa dessa. E porque depois ele foi consultar a feiticeira de Endor lá, né? Para falar com Samuel, que já tinha morrido, para ver se livrava a barra dele diante de Deus, né? Não pode. Tem crente hoje que faz a mesma coisa, irmãos. Vai lá e pede né? Fala, olha, preciso e tal, intercede lá por mim. Não tem. É você e Deus. Por meio de Jesus Cristo. Ninguém pode interceder. Eu não posso interceder. Olha, seu pecado está perdoado. Quem sou eu para perdoar pecado? Eu não posso fazer oração do tipo assim. Eu não gosto muito desse termo, mas cabe aqui, né? Do tipo assim. Senhor, quem está orando é fulano de tal. É só você acompanhar, pega a internet aí e olha esse tipo de oração, né? Para quem não sabe, eu vou falar, é o Marcos Feliciano. Olha lá, procura na internet. Quer dizer, a nossa oração é assim, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, no nome de Jesus. Quem é Marcos Feliciano? Para se dirigir a Deus e dizer, olha, quem está orando é o Marcos Feliciano. Grande coisa. Grande coisa. Considere o rei Jeroboão, que estabeleceu um dia próprio de festa, bem como lugares sagrados e ofertas no mês que ele tinha imaginado no seu coração. Primeiro livro dos Reis, 12, 32 e 33. O rei Jeroboão era pragmático. Ele era prático. Tem que fazer isso aqui, né? Tem muita gente que é assim, vamos fazer tal coisa? Tá, então faz. Ele não percebia a necessidade de seguir as ordens expressas do culto a Deus. Ou seja, a forma e o conteúdo pelo qual Deus quer ser adorado. O livro dos Reis apresenta seu culto autônomo e não autorizado, que é do rei Jeroboão, que nós estamos falando. Além da idolatria associada a ele, como o paradigma do falso culto, porque não é de acordo com o que Deus quer. Se o rei Jeroboão foi considerado ímpio por estabelecer seu dia de festa como um dia santo, porque Deus já havia estabelecido, é só olhar o que está prescrito lá no livro do Levítico, certamente a mesma designação é aplicável aos papas, aos bispos, a pastores, a patriarcas, a profetas, que fazem essas coisas. Por exemplo, por que nós comemoramos o Natal? Para lembrar o nascimento de Jesus. Tá certo ou não? Tá certo. Não, tá errado. O Senhor Jesus disse que ele quer ser lembrado pela sua morte e ressurreição, não pelo seu nascimento. Nós damos muito maior importância ao Natal do que a ceia do Senhor, que é a lembrança do sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário e a aspiração que deve encher o nosso coração para a sua volta. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a sempre exclamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas isso foi invenção da igreja. Mesmo porque, se você olhar a árvore de Natal, o que é a árvore de Natal? A árvore de Natal é um costume pagão
que se plantava então uma árvore no meio do arraial da comunidade, e essa árvore era enfeitada para que pudesse espantar os maus espíritos. E tem muito crente que faz isso hoje, em casa. Faz árvore de Natal. Se não faz árvore de Natal na igreja, os irmãos ficam chateados se você não faz. Não pode. Está errado. Ah, pastor, mas o que tem? Não, tem que não é prescrição divina. Eu não acho isso na palavra de Deus. Onde é que você tem Sexta-feira Santa? Na palavra de Deus. Não existe. E são tantas outras coisas que, se a gente for olhar aqui, a gente gastaria quase o ano inteiro só falando dessas coisas que vão sendo introduzidas ao longo do tempo, e nós não nos livramos delas. Eu costumo dizer aqui na igreja que uma delas que nós sempre fazemos, né, ou de vez em quando nós fazemos, é o casamento. Como era feito o casamento lá na antiguidade? Na casa dos pais, do noivo ou da noiva. Como é que o casamento que era feito na família passou para dentro da igreja? Para ter aprovação da igreja. Sem a aprovação da igreja não vale o casamento. Reis foram impedidos de se casar porque a igreja não deixou. E outra coisa, o casamento antes era um culto de ação de graças a Deus. Hoje, o casamento é um culto de adoração à noiva. Todo mundo levanta, lá vem a noiva, e todo mundo, e tem um hino, então não sei o quê. Nós não conseguimos nos livrar dessas coisas ainda. Isso não faz parte do culto a Deus. Não, porque eu falo para aqueles irmãos que querem se casar e vêm me procurar, que eu não faço casamento nenhum. Quando eles vêm me procurar, eles já disseram um para o outro, já disseram sim. Eles já casaram entre eles. O que a gente faz aqui é um culto de agradecimento a Deus pela nova família que está se formando. É completamente diferente. Paulo, na epístola aos Colossenses, concorda com o ensino do Antigo Testamento referente ao culto. Ele condena quem impõe leis dietéticas judaicas e dias santos à igreja. Veja lá, Colossenses 2,16. Come isso, não come aquilo. Judeu não podia comer carne de porco, o outro não pode comer animal sufocado, e assim por diante. O próprio apóstolo Pedro foi chamado a atenção por causa disso. Deus, numa visão, mandou um lençol descendo do céu com todo tipo de animal e falou para ele, come. Ele falou, mas Senhor, come, eu estou mandando eu comer. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, você dando graças pelo alimento, não tem o que você não possa comer. Come. Você gostando, né? Pode comer. Tem coisa que a gente não gosta, né? Eu não vou falar para você comer jiló, por exemplo, tem gente que não gosta de jiló. Né? Fazer o quê? Né? Pelo fato de as leis cerimoniais terem sido sombras, como eu acabei de falar, que apontavam para o corpo, que é Jesus Cristo, elas foram abolidas. E dada a falta de autorização para elas, tornaram-se proibidas. A advertência paulina a respeito da filosofia humana é o ponto de fundo da condenação do falso culto e das leis humanas, ou seja, do legalismo. É o que acontecia, se você lê, por exemplo, a carta aos Hebreus, você lê a carta aos Colossenses, aos Efésios, principalmente a carta aos Romanos, é sempre a mesma
toada. Sempre a mesma coisa. O grupo de judaizantes que invadia a igreja e dizia assim, olha, você quer crer em Cristo para salvação? Pode crer, não tem nenhum problema com isso. Mas se você não circuncidar, você vai para o inferno. Se você comer isso, você vai não sei o quê. Se você não guardar aquilo, você vai não sei o quê. Desde quando a obra de Cristo precisa de penduricalho? E está cheio de gente querendo encher a obra do Senhor Jesus Cristo com penduricalhos. Parece até um tipo de religião que tem uma pessoa que é chamado de avatar. Foi daí tirado, o nome foi tirado, não é para o filme, foi tirado daí. Quem que é esse avatar? É o cara que tem o direito de ir para o céu, por exemplo. Então, o que que acontece? Aqueles que são de uma casta mais baixa dão as suas filhas para casar, porque ele pode levá-las penduradas em suas roupas. E por elas estarem penduradas, elas podem levar um parente. Tem gente querendo fazer isso com a obra de Cristo. Cristo leva você para o céu, desde que você também faça isto, faça aquilo outro. Não pode ser. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, nos diz o apóstolo Paulo, Colossenses 2:8. Paulo condena as doutrinas e os mandamentos humanos. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelos usos, segundo os preceitos. Paulo ainda afirma que a adição à palavra de Deus é apenas uma exibição de devolução ou de devoção voluntária e humilde. Trata-se de devoção voluntária em lugar de culto segundo a vontade de Deus. As leis estabelecidas pelos homens suprimem a liberdade que temos. A lei moral de Deus é perfeita. Adições são desnecessárias. Regras e regulamentos humanos não concedem honra ao crente. Muito pelo contrário. Recebem a ira de Deus por causa disto. A necessidade, então, desse princípio regulador. A história da igreja tem demonstrado que o povo do pacto de Deus tem sido desviado, não raro, da simplicidade do puro culto evangélico para todos os tipos de invenções humanas. Dada a natureza humana decaída, a sua inclinação ao pecado era inevitável que a autonomia humana relativa ao culto pervertesse e suplantasse o culto verdadeiro. Em Números 15, 39 e 40, nós encontramos o seguinte: e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis, porque eu, Senhor, sou santo.
Está lá no livro de Levíticos isso. Chama a atenção. Santo sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Não é santo sereis como eu, o Senhor, sou santo. Nada de como. Mas é por quê. Tem alguma pergunta aí, irmão? É isso? Pode falar. Tem uma pergunta aqui que chegou via WhatsApp, do Almir. Ele diz Oi, assim: Almir. por que muitas igrejas aplicam o legalismo religioso como parâmetro de salvação e santidade, e quando o membro não cumpre, é logo disciplinado ou até mesmo excluído? Por um único motivo. Ou seja, o mesmo motivo que acontecia com o fariseu e doutor da lei lá no Antigo Testamento. Para ter domínio sobre você. Para controlar você. Quando você faz alguma coisa, lá vem um patriarca, sei lá, esses nomes que esse povo pega na Bíblia aqui e diz que agora é. Fala assim, se você fizer isso aqui, você sai da minha unção. Ele fala, que unção? Eu até brinco com o pessoal aqui da igreja, a unção está errado, um é não são. Um é singular, não é plural. O que eu estou dizendo para você é assim, quanto menos você conhece da palavra de Deus, mais ele subjuga você pela falta desse conhecimento. Aí ele coloca um monte de regras para você seguir. Você de bom grado, de bom coração, acha que aquilo está correto e procura seguir. Só que você não tem conhecimento da palavra de Deus. E você precisa confrontar aquilo que é dito com a palavra de Deus. Senão acontece isso que o irmão acabou de falar. Muitas pessoas afirmam que o princípio regulador divino é bastante restrito. E na verdade é mesmo. Declaram que ele confina o espírito humano e reprime a criatividade humana. Muito bom que isso seja assim. Onde é que você já viu culto ou reunião dentro da igreja, porque a gente não pode chamar de culto, né? Reunião dentro da igreja com MMA. Onde tem isso? Eu via isso lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ou no Novo Testamento mais especificamente, luta de gladiador, lá no Coliseu. Cristão não se batia. Arranca sangue um do outro, depois termina a luta, um beija o outro e diz assim, eu te amo, meu irmão. Que amor é esse? Jesus disse para que nós nos amássemos, não para que nós nos amassemos. É completamente diferente. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Se eu deixar ao arbítrio humano, que é o arbítrio moral, nós faremos coisas terríveis. Faremos coisas terríveis. Porque o pecado que nos influencia nos leva para longe da verdade. Mas eu tenho a palavra de Deus, que me coloca no caminho correto. Diz então tratar-se de uma reação exagerada aos abusos cometidos pelo catolicismo romano. Em parte é verdade também. Todavia, examinemos as implicações lógicas da permissão de qualquer coisa não proibida pela palavra de Deus no culto divino. A primeira consequência é a substituição da simplicidade e de natureza transcultural do culto perante o evangélico por uma variedade quase infinita de inovações humanas. Pelo fato de Deus não estabelecer mais uma linha divisória entre o conteúdo do culto e as cerimônias, o homem poderia traçar e retraçar essa divisão como lhe apraz. Por isso que a gente tem adoração de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, que é para agradar todo mundo.
só não agrada a Deus. A igreja desobediente ao princípio regulador divino considera impossível impedir o fluxo de novos conceitos e inovações no culto. Como a gente viu no começo do estudo, é assim, ó, se não está explícito, ou seja, escritinho lá na Bíblia, que é proibido, eu posso fazer. O exemplo acho que eu dei no estudo passado é o seguinte: mostra para mim um texto bíblico que diz que você tem que respirar. Bom, se não está escrito na Bíblia, então você pode parar de respirar. Esse é o raciocínio. Lógico que eu estou levando aqui ao absurdo, né? Mas esse é o raciocínio. Não pode. Não pode. As denominações, todas elas, estabelecem padrões que são completamente diferentes daquilo que o Senhor Deus instituiu. Aquelas que seguem, então, o princípio regulador, são aquelas chamadas, como por exemplo no nosso caso, né, de quadradinho, ter um culto quadradinho, né, que nós somos sorveterianos, frios. Não, nós somos de acordo com a palavra de Deus. É isso que é. Nós precisamos tomar cuidado com fogo estranho. Tem muita gente com muito fogo que, né, preocupante isso. Quando as inovações humanas terão fim? Elas não cessarão até que a igreja obedeça o princípio regulador do culto. Deus ordenou um mandamento que o homem não pode ignorar. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, nem sobre qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O falso culto tem origem na mente humana, de acordo com a sua imaginação. O culto verdadeiro origina-se na mente de Deus e é revelado na Bíblia. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Jeremias 7, 23 e 24. Os textos bíblicos são claros, irmãos. As pessoas não obedecem porque não querem. É mais fácil eu ensinar para você outras coisas e não dizer para você desse tipo de texto. E é por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. E nossa aqui também. Não é? Então, para nós encerrarmos, o verdadeiro culto. Então, a diferença entre o verdadeiro culto e o culto que é falso. Culto verdadeiro. Apenas o que Deus ordena em sua palavra é permitido. O culto deve ser centrado em Deus. Hoje eu tenho culto para Jesus Cristo, tenho culto para o Espírito Santo. Não pode. O nosso culto é ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O conteúdo do culto é a palavra de Deus. A palavra objetiva. Não é como acontece em muitas igrejas, em muitos sermões que eu tenho visto por aí.
Você lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto. Pois assim, não, o que eu falei está na Bíblia. Tá, mas onde? Ah, mais ou menos, de Gênesis a Apocalipse. Mas não está no texto que foi lido. Como é que eu tiro o ensinamento se eu não ensino aquilo que foi lido? O culto permanece puro, simples e sem adulteração. Eu não posso inventar. O culto baseado na palavra de Deus possui parâmetros limitados. É por isso que eu preciso seguir os princípios reguladores aqui do culto. Tem que ser completamente bíblico e, principalmente, cristocêntrico. Nós estamos aqui, fomos chamados por Deus para apresentar o Senhor Jesus Cristo, não partes dele. O Deus que cura, o Deus que faz milagre, o Deus que isso, o Deus que aquilo. Não. Nós temos que apresentar o Deus que salva. Não adianta nada você recobrar a saúde e ir para o inferno. Que proveito há nisto? E o Senhor Jesus Cristo diz, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu tenho que me fiar nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. O culto evangélico puro, ele é transcultural. Ou seja, se todos nós seguirmos o princípio regulador do culto exalado aí pela Escritura toda, eu falo exalado porque é por Deus, nós poderíamos congregar em qualquer igreja porque seríamos todos iguais. Na nossa adoração a Deus. Ou você vai na igreja, não pode isso, o outro não pode aquilo, não sei o quê. Eu me lembro ainda quando eu era seminarista, eu cantava no coro da minha igreja. E nós somos convidados, quer dizer, o coral foi convidado a cantar numa outra igreja, numa outra denominação. Nós chegamos à igreja, o grupo todo lá, nos sentamos nos últimos bancos lá da igreja. E ficamos aguardando. Aí veio alguém lá e disse assim para a gente, olha, vocês não podem sentar aqui. Aí nós ficamos olhando um para o outro, porque levantamos e fomos sentar do outro lado. Aí a pessoa falou para nós assim, ó, vocês não podem sentar aqui. Eu falei, onde é que nós vamos sentar? Não, é porque vocês não podem sentar perto da mulher. A mulher tem que ficar desse lado, o homem tem que ficar do outro lado. Não tem isso na Bíblia. Como é que nós vamos fazer lá no céu? Deus acha que tem um céu para mulher e um céu para homem. Não pode, né? A hora que nós estivemos lá adorando, lá, fazendo um culto lá a Deus e tal, não sei o quê, fala assim, então dá licença, os homens dão licença, dá prioridade aqui para as mulheres, né? Só as mulheres, agora seguindo o mote feminista aqui, né? As empoderadas agora aqui. Que é isso, meus irmãos? Que é isso? Nós fazemos diferença até na ceia. Dependendo se eu fui batizado por imersão ou por aspersão, tem diferença. Se eu fui batizado por aspersão e for congregar numa igreja que o batismo é por imersão, eu não sou crente. Eu tenho que batizar de novo e não participo da ceia. Vamos lá, outra pergunta. Tem uma pergunta aqui do Harvey. Harvey. Ô Harvey, tudo bem? Ele está perguntando assim, pastor, o pastoreado necessariamente precisa ter um diploma? Pode ser alguém ser pastor por chamado? Desculpa falar, mas tem uma pequena confusão aí na sua pergunta. As duas coisas são necessárias. Você não é pastor, ou não se torna pastor, por moto próprio. Eu levanto amanhã de manhã e falo assim, resolvi ser pastor. Aí eu procuro alguém lá que põe a mão na minha cabeça e fala assim, agora você é pastor. Ou seja,
existe um chamado de Deus. E só você vai entender esse chamado. É lógico que há evidências disto. Quais seriam essas evidências? Da maneira que você se comporta dentro da igreja, da sua participação nos trabalhos, de como você vem crescendo dentro da igreja, de ouvinte para aquele que começa a ensinar, aquele que está preocupado com a evangelização das almas. Isso são evidências que podem levar você ao pastorado. Agora, mesmo tendo chamado, se você não tem estudo, acontece o que acontece hoje. Veja, a Bíblia, ela foi escrita em hebraico e foi escrita em grego, grosso modo. Né? Tem aramaico, mas grosso modo. Se você não conhece as línguas, como é que você vai aprender? Ah, pastor, mas eu tenho aqui em português. Veja, quando eu pego uma palavra de 4, 5 mil anos atrás e transfiro essa palavra aqui para o nosso dia a dia, nós temos que ter uma série de cuidados e preocupações. Depois, outra coisa, ela nos traz, você conhecendo, isso nos traz um enriquecimento do sermão. Como é que eu vou saber, por exemplo, se um verbo indica para você que a ação começa agora e continua e não termina? Isso não está escrito em português. Além disso, você tem ferramentas de interpretação da palavra de Deus. Não é só ler e lá expor. Você tem exegese. O que é exegese? É você tirar do texto o ensinamento. A aplicação é ampla, mas o ensinamento é único. Então eu preciso exegese, eu preciso de homilética, eu preciso de hermenêutica, eu preciso de ferramentas para que, como pastor, eu possa ensinar o meu rebanho. Mudando o que deve ser mudado, lógico, é a mesma coisa que você querer exercer a medicina sem fazer medicina. Como é que você vai orientar o doente? Então, meu querido, você precisa das duas coisas. Você precisa do chamado de Deus e você precisa estudar. Não tem jeito. Senão, você vai ficar, igual eu falei aqui, acho que na aula passada, igual Bob Esponja. Só absorve aquilo que é dito, sem saber se é verdade, se não é, e como aplicar na sua vida. Tá bom? Vamos lá. Terminando. Historicamente, o culto das igrejas reformadas era puro. E tem que ser puro. Nós não podemos, a pretexto de encher a igreja, fazer coisas que Deus não prescreve. Tem um amigo pastor que diz assim, que Deus vai cobrar dele a fidelidade, não o número de pessoas que ele colocou dentro da igreja. Mesmo porque não é ele quem coloca as pessoas dentro da igreja. Ou seja, eu consigo falar do ouvido até o ouvido das pessoas. Do ouvido até o coração, só o Espírito Santo pode fazer. Então, achar que eu encho a igreja, hoje é assim. Hoje você tem coach evangélico, hoje que fala palavrão no culto, que vai nas orientações, é uma coisa terrível. O culto bíblico é centrado em Deus e na sua pessoa. Os homens têm liberdade sob
a palavra de Deus. O puro culto evangélico incentiva o ecumenismo bíblico e a comunidade. Porque todos nós vamos nos ajuntar em redor da mesma palavra, deixando as diferenças aí de lado. Falso culto. Tudo que não é expressamente condenado na Bíblia é permitido. Pode fazer o que eu quiser. Conduz ao culto centrado no homem. Então você vai lá porque tem o fulano de tal, não sei o quê, blá, 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 né? O culto se torna cada vez mais subjetivo e místico. Nós gostamos dessas coisas, de misticismo, né? Ver anjos subindo e descendo, fogo caindo, não sei o que. Queria ver se Deus mandasse fogo mesmo para consumir quem não está no caminho. O que ia acontecer na igreja? Nós somos bem pouca gente. O culto é alterado e evolui e é adulterado por tradições humanas. Então, conforme eu vou seguindo, eu vou incluindo coisas. Isso agradou a minha plateia, nós vamos continuar fazendo. Vamos fazer. As formas e o conteúdo do culto público são teoricamente infinitos. Por quê? Porque está de acordo com aquilo que eu quero. Basicamente pragmático. O que aparentemente funciona e agrada as pessoas, isto será usado. Historicamente, isso tem levado a igreja ao declínio, à heresia e à idolatria. A igreja apostólica degenerou posteriormente por causa do papismo. O culto é centrado no homem e tem por norte o ser humano e os seus sentimentos. É o culto de autoajuda. Você é filho de Deus, rapaz. Você é cabeça, não é cauda. Você tem que... Só vitória. Oh, aleluia, glória. É isso. Você tem que entender que você é pobre, cego e nu. Você é um pecador. A vitória está em Cristo Jesus. E último, o falso culto divide a igreja em milhares de facções. Por que você acha que tem tanta plaquinha de igreja hoje? Porque acontece assim, ó. Eu estou falando aqui a respeito do princípio regulador do culto. E alguém aqui na igreja fala assim, eu não concordo com isso. Pega e sai e vai fazer uma igreja de acordo com a vontade dele. Pelo fato de o conteúdo e o estilo do culto evoluírem e se modificarem, os membros mais velhos das igrejas são separados dos mais velhos. É assim. Tem um louvor tão intenso, tanta bateria. Está meu baterista aqui na igreja, né? Que na hora do louvor desce o braço mesmo, né? E bá, bá, bá. Coitado dos tiozinhos aqui, precisa... Desculpa a brincadeira do tiozinho, né? Coitado dos irmãos mais velhos, mais idosos aqui. Vamos todo mundo levantar. Fica 40, 50 minutos cantando hino. Coitada da senhora que tem 80 e tantos anos. É isso mesmo. O irmão está falando aqui 40, 50 minutos de louvor de uma frase só. Essas coisas estão sendo, então, estão invadindo as nossas igrejas. Esta aqui não, porque eu não deixo. E muitas outras igrejas também, né? O pastor, graças a Deus, firme, não deixa as coisas acontecerem. E você que participa de uma igreja
com todas as aspas, que faz tudo isso aqui que nós acabamos de falar que é errado, procura uma igreja verdadeira. Se for esta aqui, melhor ainda. Mas se não for, outras igrejas também que seguem a palavra de Deus, levarão você no caminho correto. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez pela sua paciência, pelas perguntas, né, que foram dirigidas. Se você ainda tiver alguma pergunta, você pode fazer lá no site da igreja, que nós responderemos. Não esqueça que domingo de manhã nós temos também a continuação do estudo na escola dominical, né? E às 19 horas o culto também à noite. Você está convidado a nos acompanhar por meio da internet, enquanto nós não podemos nos reunir presencialmente. Deus abençoe a sua vida ricamente e que você tenha a palavra de Deus como o seu livro de cabeceira. Amém?